Bom dia, bora dar sequência aqui à nossa aula de história, onde falávamos então do enfraquecimento do reino de Gana e aí o fortalecimento, né, das disputas internas pelo poder político e militar e também econômico dos reinos que se que se concretizaram junto a Gana. Então, Gana enfraquecendo sem um poder central, outros reinos vão se fortalecer, certo? Entre eles, Mali e Sosso. Mali, pessoal, que foi o maior reino depois de Gana, certo? E de Sosso, vai ser um dos reinos que vão se tornar famosos pela peregrinação que um dos reis, né, de Mali, o Kango Musa, conhecido como o Rei dos Reis, ele faz a Meca, pois ele é convertido ao islamismo. Lembra que a gente tem a troca cultural entre então os africanos e os muçulmanos por causa das caravanas comerciais que aconteciam pelo deserto do Saara? Então há uma troca, um fortalecimento, uma miscigenação cultural desses povos, né? Então, muitos povos aqui, muitos impérios da África, ou reinos da África, vão ser convertidos ao islamismo, né? À cultura muçulmana. E Meca, né? Era uma das, é a cidade sagrada, certo? Aonde Maomé fundou Meca no deserto, né? Segundo a religião muçulmana. E Meca, se você é muçulmano, que segue o Islã, você tem que uma vez, se tiver condição na sua vida, fazer uma peregrinação para lá, certo? Então ele parte com cerca de 60 mil servos e uma quantidade de ouro muito grande, né? Que eles diziam equivaler a milhões de libras na atualidade. Né? Pelo caminho ele distribui essa grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal acabasse perdendo o seu valor, porque eram enormes jazidas de ouro que eles conseguiam extrair todos os dias ao decorrer da formação desses impérios, certo? A seguir nós temos um mapa aqui de 1375 que aparece o Kango Musa, é o rei dos reis, né, oferecendo um ouro, aqui uma pepita de ouro a um berbere montado em um dromedário, a um comerciante montado em um dromedário que cruzava o deserto, certo? Seguindo então, pessoal, o que vai acontecer? Né? O exército de Kango Musa era composto por cerca de 100 mil homens, entre os quais a gente tinha uns 10 mil cavaleiros. No início, pessoal, do século XV, né, então quando Kango Musa, o rei dos reis, ele morre, as disputas pelo poder novamente elas acontecem, né? Então sempre que a figura central, o chefe político central morre, sem um comando central forte, as disputas pelo poder político, militar e comercial começam de novo a acontecer, começam de novo a tomar força. Uma coisa que vai também enfraquecer aqui o reino de Mali, pessoal, é a presença de europeus, né, de colonizadores europeus que começam a provocar esse declínio político-militar do reino de Mali, certo? Aqui na Foz nós temos a grande mesquita de Djiné, né, construída no século XIV e depois foi reconstruída em 1907. Mostra uma dessas, né, dessas mesquitas que faziam parte do grande império do reino de Mali, do grande reino de Mali, né, que foi construído, que foi administrado pelo Kango Musa, né, o rei dos reis, certo? Então, com a morte dele, portanto, aí as disputas políticas novamente tomam força, né? E a presença de europeus também vai fazer com que surja a possibilidade de outros reinos surgirem, né? No lugar do reino de Mali. O reino de Songhai vai ser um deles, pessoal. Aproximadamente no século XV, né? O Alibert se torna o primeiro imperador de Songhai, né? Assim como o rei dos reis, né? Então de Mali, o Alibert também era muçulmano, né? E no final de 1460, então no meio do século XV, ele conquista muitos estados vizinhos de Songhai, unificando ali então o reino, unificando ali o seu reino, o reino de Songhai, né? O que restava ali do reino de Mali, ele acaba tomando para si, para fortalecer o seu reino, o reino de Songhai, né? E ele vai dominar, pessoal, as minas de ouro e o comércio de sal. Vocês sabem, nós vimos desde o começo, né, que desde o século 6, 7, 8, 9, né? O comércio era fortalecido pelo sal, né? Pelas especiarias que os portugueses ainda não tinham encontrado, e principalmente pelos metais preciosos, pelos diamantes, pelo ouro, pela prata, né? Então, e quando a Songhai consegue dominar, então, esse comércio de sal, né, de marfim e também de escravizados, ele acaba se fortalecendo, mas ainda com a característica da religião muçulmana e da tradição muçulmana muito marcante, como vocês podem ver